Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Segundo aos Coríntios 5, 7. Essas palavras de Paulo são como um farol aceso no meio da noite. Elas nos lembram de uma verdade esquecida. Nem tudo que é real pode ser visto, e nem tudo que se vê é digno de confiança. A vida cristã é um caminhar por um chão que os olhos não conseguem enxergar. Um passo de cada vez, guiado pela voz de um Deus invisível, mas sempre presente. Andar por fé é seguir mesmo sem mapa, é obedecer mesmo sem explicação, é confiar mesmo quando o coração treme. É caminhar como quem já viu, mesmo sem ver, como Abraão que partiu sem saber para onde ia, apenas porque Deus lhe disse, vai. Como Moisés que preferiu o opróbrio de Cristo aos tesouros do Egito. Como Paulo que escolheu as prisões, as perseguições, os naufrágios, tudo por amor àquele que lhe pareceu no caminho de Damasco. Andar por fé é saber que há mais realidade no que Deus promete do que o mundo mostra. É acreditar que a eternidade é mais sólida que o presente, que a glória futura é mais certa do que as dores atuais e que os olhos do coração enxergam mais longe do que os olhos da carne. Mas é justamente aí que está o conflito. Vivemos num mundo que ensina o contrário. Um mundo onde o que importa é o que se vê, se sente, se mede. Onde o sucesso é contado em números, a felicidade é medida em experiências e a verdade é moldada à conveniência de cada um. Quem anda por vista busca garantias, sinais, seguranças, quer ver antes de crer, quer tocar antes de confiar. Mas Deus não se revela a esse tipo de fé. Ele se revela aos que se jogam em seus braços, aos que não exigem explicações, aos que o buscam mesmo em silêncio. A fé é como uma vela acesa em meio à escuridão. Ela não dissipa todas as trevas, mas mostra o próximo passo. E para Deus isso é suficiente, porque o que importa não é o quanto vemos, mas a quem seguimos. Aos olhos humanos, a cruz parecia a derrota. Um homem pregado entre dois ladrões, sangrando, humilhado, rejeitado. Mas aos olhos da fé, era o trono da vitória, a entrada do rei na eternidade. O sacrifício que mudou o destino da humanidade. Por isso Paulo dizia, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Porque as coisas que se veem são temporais, mas os que não se veem são eternas. Segundo aos Coríntios 4, versículos 16 e 18. Mas nem todos suportam caminhar sem ver. E é por isso que a Bíblia nos alerta. Virá um tempo de apostasia, um tempo em que muitos abandonarão a fé verdadeira para seguir fábulas, sensações e doutrinas que agradam ao ego humano. Haverá uma fé que não exige arrependimento, um evangelho sem cruz, um Cristo moldado à imagem dos desejos humanos. Serão dias em que a fé por vista será promovida como fé verdadeira, quando sinais, milagres e espetáculos tomarão o lugar da simplicidade de um coração quebrantado diante de Deus. E muitos, diz a Escritura, serão enganados, porque não quiseram amar a verdade, serão entregues à ilusão, conforme, segundo aos Tessalonicenses, versículos 10 e 11, nos diz. Trocarão a fidelidade ao invisível pela sedução do visível, trocarão a eternidade pela satisfação imediata, trocarão o Senhor por si mesmos. O Espírito já nos alerta. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Não é apenas um afastamento da fé cristã, mas sim do próprio Evangelho. É a escolha deliberada de não andar mais pela fé. E você que ouve essas palavras, vigie os seus olhos espirituais. Em um tempo onde todos seguem o que é visível, os aplausos, os títulos, as aparências, os templos cheios, os cultos com luzes e fumaça, permaneça firme naquele que habita na nuvem e no fogo, mas que também se manifesta no quarto secreto e silencioso. Não troque o invisível eterno pelo visível passageiro. Não negocie sua fé por conforto. Não busque sinais se já tem a palavra. Não caminhe pelo que sente, caminhe pelo que Deus disse.
E se você sente que a sua fé tem oscilado e que sua visão está nublada, volte ao início. Volte ao lugar da palavra, da oração, do quebrantamento. Deus não rejeita os que andam em passos trêmulos, mas Ele resiste àqueles que andam confiando em si mesmos. Caminhe pela fé, mesmo se for com lágrimas nos olhos, mesmo se o mundo zombar de você, mesmo se os outros desistirem, porque no fim do caminho você verá com seus próprios olhos aquele em quem confiou no escuro. E ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.